Estamos chegando ao final desse nosso primeiro módulo do Marco Zero de Redes de Computadores. Eu espero que você até aqui esteja gostando, esteja curtindo. Interaja sempre conosco nos comentários. Entre em contato com a nossa equipe se tiver alguma dúvida. Se você está lá e eu tenho certeza que você está no servidor do Discord, não deixa de participar e tirar todas as suas dúvidas ali também. Agora, nessa última aula, a gente vai falar sobre Cloud Computing. O Cloud Computing é um assunto que já não é mais novo. É interessante quando a gente vai falar agora de redes de computadores, a gente tem que conhecer sim um pouco de Cloud Computing. Se você quer ser um analista de redes do futuro, você vai precisar conhecer pelo menos os fundamentos de Cloud Computing. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Vantagens, desvantagens, tipos de implementação. Vamos para lá. Bem, quando a gente fala de Cloud Computing, principalmente agora, nesse mundo pós-pandemia, a gente sempre fala de trabalho remoto ou trabalho híbrido. E você pode se perguntar o que isso tem a ver com Cloud Computing. E tem tudo. Essa pós-pandemia que a gente tem vivido ajudou demais a alavancar o uso da computação na nuvem. Por quê? Porque a maioria dos trabalhadores hoje, principalmente na nossa área de tecnologia da informação e outras diversas áreas, trabalham remotamente. Algumas empresas já adotaram o sistema híbrido, onde você pode trabalhar algumas horas em casa ou algumas horas no escritório. Já existe, no momento que eu gravo esse vídeo, um movimento de tentar colocar realmente para o híbrido, colocar as pessoas de volta ao escritório, mas de uma forma híbrida, ou seja, não na sua totalidade das horas de trabalho. Isso tem ajudado demais também num conceito que a gente vai falar daqui a pouco, quando falarmos de tipos de implementação de solução de cloud. Quando a gente fala de definição de Cloud Computing, a definição que a gente tem, se você buscar, por exemplo, na AWS, que de acordo com a AWS, um dos grandes provedores de cloud no mundo, Cloud Computing refere-se à entrega de serviços de computação para a internet. Isso inclui acesso sob demanda a recursos como servidores, armazenamento, banco de dados e software, pagando apenas pelo que você usa. A gente vai falar daqui a pouco que a grande vantagem de Cloud Computing é essa também, da flexibilidade que a gente tem, e você pagar apenas pelo que você usa. Mas também tem que tomar cuidado, porque se você configurar errado, você vai usar sem precisar usar. Eu vou explicar. Vantagens do uso de Cloud Computing. Como vantagens, eu já citei aí a flexibilidade, escalabilidade, por exemplo. Falando de escalabilidade, a capacidade de aumentar ou diminuir os recursos da computação conforme necessário, permitindo atender picos de demanda e otimizar os custos operacionais. Flexibilidade, muito se fala de Elastic sobre demanda, uma ampla gama de serviços computacionais, armazenamento, banco de dados, entre outros, sem a necessidade de investimentos iniciais em infraestrutura. Essa parte é legal, eu até parar aqui e falar um pouquinho mais dela, porque no passado a gente tinha um grande problema quando falávamos de ampliação. Vou dar um exemplo para vocês aqui bem prático, onde eu inclusive trabalhei em um projeto que na época não tinha essa solução em cloud e com certeza seria uma boa opção. A gente trabalhava para uma retail, né, uma empresa bem grande de vendas de roupa no Brasil, e ela tinha aquele centro de distribuição. O grande problema é que aquele centro de distribuição não ficava sempre cheio na sua totalidade durante todo o ano, porque trabalhava sazonais, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, e consequentemente o sistema computacional também não era utilizado na sua totalidade. O que acontecia? Era quase impossível fazer as contas que você pode imaginar de estatísticas, as contas matemáticas mais absurdas possíveis que a gente tentava fazer. Na verdade, existia uma consultoria, né? Uma equipe de consultoria, existiam pessoas somente focadas no negócio, tentando encontrar valores junto com o pessoal de tecnologia que envolvia inclusive os sistemas computacionais. Por exemplo, poxa, eu vou comprar um servidor que precisa de 200 GB de memória RAM, sendo que eu só vou usar esses 200 GB na Páscoa ou no Natal, quando os servidores realmente são requeridos demais. E o que eu faço durante o período que eu não estou usando o serviço? Então, muitas vezes esse custo acaba sendo passado lá para o cliente final. Até em relação à competitividade, qualquer coisa que você consiga ali, você ganha do seu competidor. E quando a gente fala de cloud, você consegue colocar os seus 200 GB de memória durante o período de Natal e você abaixa aquilo para 100 megas fora do período de Natal, que seria, por exemplo, o uso normal. Você aumenta o número de CPUs dentro de uma promoção de Black Friday, porque você sabe que os servidores terão mais acesso e você depois tira aquelas CPUs que você incluiu. Por isso que a gente fala que a gente paga por demanda. Então existe uma economia dos custos, além dos outros fatores, flexibilidade, escalabilidade,
disponibilidade e confiabilidade, porque você pode ter, por exemplo, um disaster recovery, onde parte do seu serviço ou na sua totalidade está em um país e você tem uma cópia de tudo aquilo em outro país. Então isso é muito, muito interessante também. E a questão de segurança também, uma ampla gama de recursos de segurança como criptografia, controle de acesso, que você pode aplicar. Para quem nunca ouviu falar, a gente tem aí a sigla chamada SASE, que é basicamente serviços de segurança voltados para nuvem. Voltando, no passado, a gente tinha esse cenário aqui, a gente chamava de server farm. O que era o server farm? Ainda existe algumas empresas com esse cenário. É aquela empresa grande ou média que tinha aquela salinha de servidores ou até um data center e todos os servidores estavam ali on-premise, né? Ou seja, estavam fisicamente ali ligados e você precisava de uma equipe enorme para gerenciar esses servidores. E ali também, na mesma rede, no mesmo prédio, estavam os usuários, pelo menos os principais usuários daqueles serviços, das aplicações. Alguns desses servidores poderiam até ser, por exemplo, servidores web de aplicações que estariam disponibilizadas para a internet, mas ainda assim toda a infraestrutura era do cliente final. Isso a gente chamava de server farm. A evolução do server farm se dá quando a gente tem o que a gente chama de hypervisor, basicamente serviços de virtualização de máquinas. Você tem as máquinas virtuais, então o gerenciador de máquinas virtuais é conhecido como hypervisor. O que acontece com o hypervisor é que esses servidores que eram antigamente físicos passam agora a ser virtuais dentro de uma estrutura de hypervisor de gerenciamento de máquinas virtuais. A VMware conquistou muito o mercado e ainda é líder de mercado dentro desse segmento. Então todos os server farms foram para uma hypervisor que ainda assim estava dentro daquela salinha de comunicação ou de um data center, ou seja, ainda estava sob a tutela e gerenciamento do cliente final, que tinha que contratar uma empresa de TI ou criar uma equipe para gerenciar esses servidores, mesmo sendo ainda um hypervisor. Você ainda tem várias economias, economia de luz, economia de gestão, mas ainda assim estava sob a gerência do cliente final. O próximo passo na evolução em direção à nuvem se deu quando os hypervisors eles passam agora a integrar um data center. Isso inclusive existe ainda hoje. Toda aquela estrutura que era on-premise dentro do cliente, sai do cliente e passa agora a estar dentro de um data center. Teve um crescimento muito grande, principalmente no final da década de 2000, dos colocations, né? São aqueles data centers como no Brasil a gente tinha a Tivity, a Log, esses data centers que alugam uma posição de rack ou até uma sala inteira para você criar ali ou colocar a sua estrutura e aí sim gerar de novo a estrutura de hypervisor com máquinas virtuais, disaster recovery. De novo, o VMware sempre foi um grande líder de mercado nesse segmento. A gente tinha a Microsoft com Hyper-V, mas sempre VMware foi bem grande dentro desse segmento. A gente tinha agora hypervisor, mas não mais dentro do cliente, dentro dos data centers. E por fim, os data centers passam a ir para a nuvem. E o que é isso, o data center passa a ir para a nuvem, Diego? É quando esses data centers começam a se tornar nuvens, ou eles são realmente, se eram pequenos, eles eram extintos e passavam a migrar todos os seus serviços para dentro de um provedor de nuvem grande, como por exemplo a AWS, Google, Tami e por aí vai. Então é o que a gente tem hoje, é o cenário que a gente tem hoje. A gente ainda sim tem muitos data centers como o Colocation, como eu mostrei para vocês aleatoriamente, onde tem toda aquela estrutura de Hyper-V, mas muito se usa dentro de provedores de cloud, como eu citei aqui para vocês. Quais são as 6 grandes vantagens de se migrar para cloud? Como eu já citei, troca do custo variável para um custo fixo, mas cuidado quando a gente fala de custo variável, porque aquele que eu falei, olha, você não sabe muito quanto você vai gastar. O planejamento era mais complexo, mas não quer dizer que o planejamento com cloud não seja, tá? Tomem cuidado. Se você fizer um planejamento errado, apesar de ter ferramentas para isso, você tem hoje muito estudo para isso, os próprios provedores fornecem tudo isso de uma forma automática, você tem que tomar muito cuidado, porque se você não setar o seu serviço de acordo com o que você realmente precisa, você pode acabar pagando mais do que você pagaria até mesmo como on-premise. Então cuidado com a questão de capacity planning, principalmente o inicial. A economia da escalabilidade nem se fala, né? Porque para aumentar você pode, como eu falei, o exemplo lá daquele cliente onde você tinha no Natal, aumenta a memória, passou o Natal, diminuiu a memória, paga menos. Fácil capacity planning, né? Não é tão fácil assim, pelo menos o primeiro, mas depois realmente, uma vez que aquilo está rodando, o capacity planning é muito mais fácil, é tudo automático, inclusive. Você pode passar seus níveis de SLA, que são os acordos de nível de serviço, por exemplo, um SLA, eu não posso ter um servidor rodando com mais de 60% de memória por um mês, por 15 dias. Isso é um threshold que vai estar ligado ao seu SLA, que, por exemplo, é você não ter lentidão em nenhum servidor, não pode apresentar tempo de resposta acima de X
em relação a delay, por exemplo. Consequentemente, a memória vai fazer parte disso. Então, você não pode ter pouca memória disponível, que pode afetar a taxa de resposta de um servidor, entre outras coisas. Essa história do capacity planning é bem legal, porque você pode deixar setado e automaticamente, inclusive, aí entra a história do Elastic, né, essa flexibilidade que você tem para gestão. A memória pode se auto-aumentar, né, do servidor, é bem isso mesmo. Ele aumenta a sua memória, avisa você que aumentou por conta do SLA que você configurou, depois que aquele threshold, ou seja, aquele limite foi baixo, ou seja, você tinha passado e alcançado o threshold, ele gerou um serviço que automaticamente aumenta a memória do servidor. Quando aquele consumo abaixa, ele gera um outro serviço para tirar aquela memória do servidor. Na teoria é muito bonito, mas de novo na prática tem que tomar um pouco de cuidado. Voltando ali. Elimina o custo de aluguel de data center, eu já falei, né? O colocation. E tem uma presença global em minutos. Disaster recovery melhor que esse não existe quando a gente fala de cloud. Os grandes provedores. Quais são os 3 modelos de implementação de cloud? O on-premise, como eu falei lá atrás, nesse momento a gente fala muito de híbrido, é a terceira opção ali. Mas o on-premise é quando você tem hoje a sua cloud privada. Então você tem todo o sistema de cloud. Uma profissão que se fala muito, diretamente ligada aí nesse âmbito, é o DevOps, porque você tem todos os processos baseados em metodologias ágeis e tecnologias de automação que permitem que você crie a sua própria nuvem privada e gerencie ela de uma forma bem automatizada. A gente chama isso de on-premises ou nuvem privada. O Public Cloud, nem precisa falar, é o que a gente já conhece, Amazon, Google, e por aí vai. E o híbrido, que é o melhor dos dois mundos. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro, o on-premises, como eu já falei, é um private cloud, recursos dedicados, melhora na eficiência dos recursos utilizados na virtualização. Por que melhora a eficiência dos recursos utilizados na virtualização? Porque os recursos são só seus, você não vai compartilhar ele com mais ninguém. Ah, mas eu não posso garantir? Pode, mas vamos combinar que a gestão de todos os recursos vai ser só sua. Então você sabe como aquilo está sendo utilizado, em que. Então existe sim uma melhora na eficiência da utilização desses recursos da máquina. Quando a gente fala de recursos, entenda como CPU, memória, poder de processamento, né, poder de armazenamento. A segurança é controlada localmente, isso é bem importante porque está na sua mão a segurança, por isso que muitas empresas não aceitam ainda migrar para cloud ou pelo menos 100% cloud por conta da segurança, fica na sua mão, segurança é bem importante. Performance e acesso não depende da performance da internet, ou seja, isso é bem importante porque se você coloca tudo na cloud, você depende 100% da internet. Todo o seu serviço está realmente dependendo da internet. Se a internet do seu cliente ou de onde você está hoje não funciona, você não acessa o seu serviço na cloud. Por fim, como ponto negativo, não se tem os recursos que a gente tem na cloud, como flexibilidade, o Elastic, que a gente já citou aqui. A cloud pública, o hardware fica com eles, o SO fica com eles, né? Com eles eu falo com o provedor. Todos os softwares, aplicativos estão na cloud. Você tem o Elastic, que é essa questão de flexibilidade por demanda, se aumenta e abaixa o CPU, memória, espaço em disco, a hora que você quer, o que torna a solução mais flexível e de fácil expansão. E você não tem que se preocupar com atualização de software, do servidor, firmware, hardware sendo realmente atualizado, porque você tinha que fazer isso no passado. Essa é uma grande vantagem da cloud pública. Porque na privada você vai ter que tomar conta do seu hardware. E o híbrido é o que mais vem sendo utilizado hoje no mercado, é o melhor dos dois mundos. Você interconecta os recursos de uma nuvem privada ou on-premises e de uma cloud pública. É o melhor dos dois mundos. O grande chave aqui, que na minha opinião, e os estudos mostram que quando você tem uma solução de cloud híbrida, os grandes ganhos estão sempre em baixa latência e rápida escalabilidade. Baixa latência por quê? Porque dentro de um ambiente on-premise, a latência é muito mais baixa. Você não tem que usar a internet para acessar seus recursos. Em contrapartida, você não teria rápida escalabilidade. A memória, CPU não é rápido, mas numa nuvem híbrida, do lado público dessa nuvem híbrida, fica muito mais fácil de você fazer qualquer atualização. Os 3 tipos de serviços quando a gente fala de nuvem. A gente chama dos 3 Anything as a Service ou X as a Service. Infraestrutura as a Service é quando o provedor oferece serviços como rede, storage, computer services para os clientes pagarem apenas pelo que utilizam. Quando a gente fala de Computer Services, é quando você tem o seu desktop na nuvem. A plataforma as a Service é quando ele é oferecido não só a infraestrutura, né? O Infrastructure as a Service, ele é oferecido a infraestrutura, a rede, conexão, rota de um país para o outro, dedicada para você, serviços de DNS, parte de segurança entra também aqui, e os recursos computacionais, lógico. Mas quando a gente fala de Platform as a Service, a gente está falando aqui de infraestrutura, mas também os hardwares e o software daquela infraestrutura, tá? Então você não precisa ficar cuidando de versão de software, versão de hardware dentro da sua nuvem, mesmo que eles sejam virtuais, tá?
Software as a Service, acho que é o mais conhecido, é quando ele é oferecido apenas a aplicação pronta para o uso. Por exemplo, o próprio Gmail é um Software as a Service, é para você ler seus e-mails. Aquele serviço bastante famoso agora, o Canva, para você fazer design. Parte dessa questão de AI, a gente tem aí, tudo são Software as a Service, você vai acessar um serviço de inteligência artificial, mas como um serviço. Então, a gente cairia aí no Software as a Service. Então, esses são os 3 tipos de serviços que você pode contratar de um provedor de nuvem. E era isso, pessoal. Era isso que a gente queria mostrar para vocês em relação a nuvens. Nesse trecho que a gente está aqui, que é o Marco Zero de Redes, que te prepara para o CCST. Nós não vamos a fundo em tecnologias, é mais para você conhecer o conceito de Cloud Computing. E agora, para fechar o nosso módulo com chave de ouro, eu vou juntar algumas das coisas, nem todas vocês viram até o momento, mas verão até o final deste curso, mas que é o modelo de arquitetura hierárquica de Enterprise para empresas da Cisco. A gente chama ele de Cisco Enterprise Architecture Model, que inclusive é um modelo que é usado dentro da cloud, todo virtualizado. Essa infraestrutura aqui, você pode fazer ela tanto virtual como on-premise. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui então esse modelo de arquitetura da Cisco. Então, quando você quiser desenhar uma rede, seja ela on-premises, né, ou seja na cloud, você pode usar esse modelo chamado de Cisco Enterprise Architecture Model. Aqui, o que eu mais preciso enfatizar para vocês é que ele está dizendo, por exemplo, que a gente tem aqui um main site. Poderia chamar isso aqui de uma universidade. Eu tenho um campus de uma universidade, onde cada branch desse aqui, ou cada conjunto de suítes de distribuição e suítes de acesso, não se preocupe, a gente vai falar mais ao longo desse curso sobre isso. Você tem aqui, seriam diferentes campos. Você tem um campus aqui no meio, que é a topologia estrela, que vocês já viram aí. Mas esse campus ele é um campo concentrador, ou seja, aqui nosso core estaria aqui, o core suite estaria aqui. Mas a gente tem também um bloco de serviço e o data center. Então, todo o data center estaria ligado aqui, ó, neste outro switch de distribuição on-premise, ou inclusive aqui dentro do data center eu posso ter uma Fabric fazendo o que falamos aqui nos vídeos anteriores, que é a nossa nuvem privada. Eu posso subir ali os serviços de nuvem privada, ou seja, que é isso? Só os meus clientes vão usar esse serviço. O interessante aqui é que você tem um outro bloco chamado de Internet Edge, onde você tem um outro switch de distribuição que conecta os firewalls aqui. Um ou mais firewalls ou outros serviços relacionados à internet. O link de internet está ligado aqui nesse roteador. E a gente tem as outras nuvens ali, a nuvem de WAN, onde você tem os seus sites remotos. O que é isso? Imagine que são sites menores dessa universidade em outras cidades, por exemplo. E PSTN é usado para saída pública de voz. Você vai fazer chamadas de voz. Você tem aqui os links, ou um link, que é geralmente hoje um tronco SIP, para conexão e conversa de voz, para você fazer as suas chamadas de voz. Então esse é o que a gente chama de Cisco Enterprise Architecture Model. Você pode utilizar esse conceito e essas caixinhas, né, que a gente chama de building blocks, essas caixinhas de serviço, switch de distribuição, esse concentrador aqui, o bloco de internet. Você pode utilizar ele tanto para criar uma rede on-premise, ou seja, todos os equipamentos sob a sua gestão, físicos, ou uma rede virtual. Você já consegue colocar quase tudo que está aqui virtualmente, tá bem? Então era isso que eu queria mostrar para vocês neste módulo. Com isso nós encerramos nosso primeiro módulo, espero que vocês tenham gostado. Eu espero você agora no módulo 2, onde a gente vai falar de endereçamento, subnet, a coisa vai ficando mais séria. Espero que vocês estejam curtindo, não deixe de interagir com a gente, deixa comentário aqui, dúvidas lá no Discord também. Espero você no próximo módulo.